De volta, estamos de volta. Ó, pedir pessoal que está acompanhando pela rádio, pessoal que também está acompanhando ao vivo no Instagram, no YouTube, só um pouquinho de paciência. Raramente a gente tem problema técnico aqui, é raro, mas hoje aconteceu. Pessoal, é o seguinte, ó, segunda-feira é dia de falar sobre educação. Gigantes da educação, começando a partir de agora aqui. Vamos chamá-lo aqui, o homem que está por detrás do Gigantes da Educação, ele que tem nos proporcionado trazer pessoas tão bacanas para a gente poder falar sobre um assunto tão importante. Senhoras e senhores, Exson Agatti, seja bem-vindo. De novo. Pela terceira vez. Só um comentário aí, quando a gente começar. Um tempo atrás, faz uns 6 anos já, tava lá na sede da Google, não exatamente, Palo Alto, sei lá, qual que era a cidade lá nos Vales do Silício. E aí os caras iam fazer uma apresentação sobre a arquitetura da Google para um grupo de pessoas de educação, né? E aí começou a dar problema técnico no conectar o projetor. Aí eu falei, pô, se até a sede da Google tá dando problema, a gente tem todo o direito de fazer isso, né? Então... Até aqui a gente tem problema de técnico também, mas voltando aqui no Yuri, conta de novo pra gente a sua história, Yuri. Como é que foi que você começou a se envolver com a educação? Você estava em Uberlândia, né? Você é de Uberlândia mesmo? Não, eu sou de Brasília. Você é de Brasília. Mas saí daqui muito jovem, fui para Minas com a minha família para fazer um tratamento. E acabou que já logo no ensino fundamental eu estava em Uberlândia e lá segui pelo ensino médio e faculdade. Aí eu estudei na Universidade Federal de Uberlândia, fiz o curso de Letras e de Direito. E o curso de Letras, ele acabou me dando os direcionamentos iniciais para a área de educação. E o que me motivou a ser professor? Acredito eu que quando eu comecei, minha primeira experiência em sala de aula foi em um curso pré-vestibular para alunos de baixa renda. Quando você fez letras, você não pensava em ser professor ainda? Não, foi um acaso. Eu entrar em letras no primeiro momento. Por quê? Lá em Uberlândia tinha um sistema seriado parecido com o PAS aqui de Brasília, da Universidade de Brasília, chamado PAIES. Mesma ideia, ensino médio, 3 etapas, soma as notas e entra. Só que a segunda etapa teve um problema no local onde eu estava realizando prova e o local foi a prova cancelada. E só na metade do terceiro ano eles decidiram, vai valer a terceira etapa pela segunda. E aí eu já era formado em língua inglesa. Aí minha mãe falou, faz letras, você aprofunda o conhecimento em inglês, e aí você vai ter tempo de pensar que área você quer atuar, se você quer fazer outra faculdade, e assim por diante. Então a minha entrada inicialmente no curso de letras foi pelo inglês. Olha só. E depois a minha especialização no curso foi português e inglês, e com isso eu acabei na área de língua portuguesa, me apaixonando pela área literária, pela área de redação, que são as áreas que eu mais atuo. E a minha experiência foi logo ali no terceiro período da faculdade, nesse curso pré-vestibular, voluntário, para pessoas de baixa renda. E aí, ali, eu comecei a nutrir essa ideia de docência, e aí eu fui expandindo. Era aquela sala em degrau, então que parece que as pessoas vão em cima de você quando você não tem experiência de palestras. Então, Você tipo estádio. ficava em cima do Eu ficava degrau? embaixo e os alunos na parte superior. Arena. Ah, sim, E sim, aí, sim. o que aconteceu? Primeira aula, o que eu planejei para a aula, em 30 minutos eu tinha terminado, e aí 20 minutos foi tentando ali me virar. Terminou a aula, eu saí com uma sensação angustiante, aí comentei com a minha mãe, que também é docente, aí ela falou, você fez um compromisso, pelo menos você termina o semestre, e depois você passa para outra pessoa, avisa. Só que aí a segunda aula já foi um pouco melhor, a terceira eu terminei o semestre apaixonado pela docência. E aí eu pensei, vou me aprofundar cada vez mais. E aí foi o que eu fiz. Aí hoje, depois de tantos anos, né, de sala de aula e outras experiências, essa primeira foi traumatizante e enriquecedora, porque acabou me mostrando algumas coisas que eu precisava evoluir e acabou que eu acabei aprofundando. É interessante isso porque a gestão de tempo é um problema para o professor novo e professor experiente, né? O maior problema do professor experiente é não ter tempo suficiente para fazer todas as coisas que ele queria fazer. Quando o professor novato tem muito disso, né? O cara chega lá com a palestra, termina em 30 minutos, e agora, o que eu faço aqui? A pessoa fica perdida em sala de aula. O que é a dica que você dá para os professores, assim, que não tá nessa situação? Assim, durante a época que nós estamos estudando, na faculdade, que tem as disciplinas de didática, da área pedagógica em geral, essas disciplinas auxiliam um pouco.
Acho que a prática, obviamente, é ela que é determinante muitas vezes para você estabelecer esse patamar de tempo, como gerir o seu tempo. Mas o que eu dou de sugestão, e hoje eu acho que, assim, olhando para trás, eu vejo isso muito bem, é a experiência de outros professores, por exemplo, os que foram meus professores, aqueles que eu pego como referência, aqueles que eu observo que servem de inspiração, o modo como eles davam aulas, a questão de você pegar a referência, acho que é um primeiro passo muito importante. Uhum. E quando você é menos experiente, quando você ouve alguém falando, escute. Porque às vezes a gente acha que já sabe e em alguns momentos a gente quebra a cara, né? Como se diz. Então a gente tem que ouvir um pouco mais nesse momento de início de profissão, pegar referências e aí a organização prévia sempre é necessária. Então estabelecer quais tópicos eu vou falar, como eu vou falar, quais exemplos eu vou apresentar. E uma das situações que eu mais vejo que me torna um pouco diferenciado, ou que faz com que o aluno capte um pouco melhor a aula, é trazer para a realidade do aluno. Uhum. Eu acho que quando você se distancia e fica só no mundo teórico, você perde muito. Porque você deixa de atrair as pessoas que poderiam estar ali contigo durante a aula, dando exemplos, participando e se interessando. E o grupo que eu trabalho, que é muito adolescente, que é o pessoal do início da fase adulta, né, que é o pré-vestibular, eu percebo que quando eu dou o exemplo mais próximo, que pode ser da rede social, do esporte, do YouTube, desses elementos que estão aí no dia a dia desses alunos, eles prestam mais atenção e, fazendo paralelo, eles entendem melhor. Acho que é um dos caminhos mais interessantes que eu fui desenvolvendo com o tempo e fazendo com que eu me tornasse cada vez mais próximo. Porque a geração que eu dou aula sempre é a mesma. A geração que eu falo é o grupo Espaço Amostral. Aham. Enquanto nós, enquanto professores, vamos envelhecendo. Sim. E se a gente não fizer essa aproximação, a gente se perde, que aí fica aquela pessoa desconectada né, com a galera mais jovem. Você sente que ficou mais difícil ao longo dos anos de se reconectar de volta enquanto você foi envelhecendo como professor? Assim, o processo das redes sociais intensificou muitas mudanças. Porque, querendo ou não, a gente vê que a rede social é muito dinâmica. Então, a gente passou pelo Orkut, que ficou um tempão, aí veio o Facebook já caiu, veio o Instagram, que fica vai, não vai, porque ele vai se atualizando. É. Veio atualmente o TikTok, vai surgir mais alguma. E o que acontece? Esse processo dinamizou muito. Então, isso seria um primeiro problema, um primeiro momento. Mas, conforme essas novas redes e conexões foram sendo realizadas, eu também tento me atualizar dentro delas, desde utilização, a divulgação de projetos e assim por diante. Eu vou me utilizando da rede a meu favor. O que mudou muito é o perfil do aluno mesmo, no sentido de teve a dinamização das redes sociais, a gente passou pela pandemia, o que também trouxe um certo distanciamento por causa do mundo virtual, né? A aula não presencial dificultou um pouco o processo. O retorno para o presencial foi gradativo, foi um pouco mais moroso. Hoje a gente já vem com uma etapa em que os alunos já estão voltando a ter essa vida, essa rotina presencial, que a pandemia já ficou um pouco para trás, né? Que é o período de 2020, 2021. E a geração mais atual, pelo menos eu não sinto tanta dificuldade por causa dessa interação. Mas eu acho que o que eu criei, né? Essa conexão que eu criei. Mas eu acho que é mais difícil, sim, hoje, porque você tem, enquanto profissional, que criar esses caminhos, esses vínculos. Se você não criar os vínculos, a aula pode se tornar maçante, dificultosa, o aluno entender, ter piores resultados. É uma bola de neve que a gente vai percebendo. Isso aqui é muito interessante, porque a gente está numa época onde a dificuldade, normalmente a gente acaba apontando mais no ambiente de trabalho, né? O funcionário que é contratado e que não permanece, né? A dificuldade que as empresas estão tendo hoje em dia de tanto de gerar engajamento, para o cara comprar a proposta da empresa, a meta e tudo mais, mas não é só isso, está muito difícil de manter a pessoa na empresa ali por muito tempo. Uhum. Agora, esse desafio que a gente está vendo hoje no mercado de trabalho, pelo que você está falando, é um desafio que você está enfrentando dentro de sala de aula. Uhum. E que a solução que você encontrou, então, foi se conectar de uma forma diferente com os alunos, é isso? Isso. Então, vou dar um exemplo que viralizou aí há mais ou menos 3 semanas, que foi Machado de Assis sendo mais
comprado e lido porque uma influencer americana, ela falou, nossa, ela fez um desafio de leituras para ela mesma e divulgava nas suas redes sociais. E ela escolheu ir por países. E quando ela foi para a letra B, começou pela A. Quando foi para a letra B, ela foi ler Machado de Assis do Brasil. E ela publica um vídeo falando, nossa, o que eu vou fazer na minha vida agora? Vou terminar Memórias Póstumas de Brás Cubas e é o livro mais fantástico que eu já li. Tudo que eu ler depois vai ser muito ruim. Olha que bacana. E Eu não aí- vi essa, não, que legal. Também não, essa também aí não. foi um comentário normal na rede social, viralizou, chegou no Brasil, obviamente. As vendas na Amazon do Machado de Assis no Brasil aumentaram em 70%, 70. 70%. Nos Agora, Estados Unidos aumentou em 100%. Que louco. E assim, Machado de Assis, junto com o Paulo Coelho e o Jorge Amado, os 3 que mais vendem brasileiros fora do Brasil. E o Machado de Assis, ele trouxe uma perspectiva da sociedade que serve para a época dele e serve para nós. Só que como que eu acesso? Uma digital influencer vai lá e faz essa publicação. A galera vai atrás. Então, beleza. Ponto positivo. Eu, em sala de aula, curiosamente, estava trabalhando com algumas turmas com o Machado. Coincidiu essa viralização e é o meu trabalho em salas do pré-vestibular. O que acontece? Eu tenho que mostrar para o aluno o que ele traz. Porque se eu não mostrar para ele que ele está conectado com a vida dele ainda, eu perco o aluno. Tá, o porquê tem que estar muito claro. O porquê tem que estar muito claro. E eu tenho que mostrar que o ser humano é o ser humano em qualquer época. Em qualquer época, em qualquer lugar, é o mesmo ser humano. Machado de Assis fala muito da ganância do ser humano. Ele foi, ele é e ele será ganancioso. O ser humano, em muitos momentos, ele age, às vezes, de má índole. Isso sempre existiu e sempre vai existir. A gente pega desde o texto bíblico a outros escritores literários e hoje nas redes sociais. A gente vê vários casos destes. Sim. E o Machado de Assis comentou muito bem isso. Então, na hora que uma moça faz esse comentário e viraliza, eu reaproveito o comentário, faço com que isso se torne mais próximo do aluno ainda. Ele viu o comentário na rede, viu o professor comentando, ele vai atrás. Então, eu tenho alunos que foram buscar memórias póstumas por causa dos 2 fatores. Ela ter falado e eu ter comentado. Olha o poder disso, cara. Porque aí entra uma questão, né? Será que a gente não gosta de ler? Ou será que a gente não é estimulado à leitura? Aproveitar que você está aqui, você é uma pessoa da literatura. Eu tive numa palestra do Samerage, já ouviu falar do Samerage? Sim. Conhece o... Não. Samerage, ele foi juiz de direito por muito tempo. Ele abre um curso de preparação para concursos na magistratura. E depois, na pandemia, ele abriu um curso de leitura. Era um clube de livro, online. E a primeira vez que ele abriu para uma aula, meio que sem grandes pretensões, tinha, se não me engano, 40 pessoas, a coisa começou a ganhar corpo. Chegou uma hora e falou assim, tenho 2 cursos e a magistratura. Ou eu tiro um curso, ou eu tiro a magistratura. E aí ele pede demissão, ele pediu exoneração do cargo dele na magistratura. Como juiz? Ele é juiz de direito, é. Ele é ex-juiz Não é mais. agora, não é mais. E aí eu tive numa palestra dele, que ele fez uma transição de carreira bacana, hoje ele ganha financeiramente muito mais e faz mais sentido para a vida dele. Né? Mas a quantidade de pessoas que o seguem por conta da leitura é um absurdo. É muito mais do que gente que o segue por conta da formação para um concurso para a magistratura. E tira um pouco o mito que as pessoas às vezes falam, hoje em dia ninguém mais quer saber de leitura, o povo só fica nas redes sociais. A gente tá vendo agora um cara que usou as redes sociais para a leitura, É né? assim como a moça. Olha só. Exatamente. Sabe que não está faltando, talvez, um estímulo, né? E é interessante quando você traz o porquê, porque não é só assim, galera, tem que ler esse livro aqui para a matéria X. Você cria um apreço pela leitura, é isso, né, Yuri? Sim, o que eu percebo muito, essa questão do apreço pela leitura e o incentivo, você mencionou a ideia de faltar incentivo, e falta mesmo. Ou falta o incentivo, ou falta o trabalho adequado com a obra, porque eu tenho que mostrar para o aluno o interesse por aquele assunto, por aquele autor. E nós temos uma história da literatura. Então eu tenho que falar de um Camões que viveu em 1500. Escreveu sobre a Viagem de Vasco da Gama, que foi em 1498. E eu tenho que mostrar para ele que aquilo ali é interessante, de algum modo. O mesmo eu faço com Machado, vou fazer com Fernando Pessoa, com Guimarães Rosa, e assim vai, pela história da literatura. Então, o incentivo é determinante. E muitas vezes o que acontece? Eu trabalho dentro de um perfil de alunos de rede particular, a maior parte deles. E quando você trabalha com um perfil de rede particular, eles têm acesso econômico, então ele pode comprar a obra.
Então, quer dizer, não é a falta do recurso. É. Ele tem a questão do acesso, ele pode comprar pela Amazon, ele pode ir na livraria, ele tem o acesso, ele tem o dinheiro. O que que falta às vezes? É o incentivo por parte do educador. E o que eu percebo muito, eu fiquei muitos anos, eu estou há muitos anos no segmento do ensino médio. E há um tempo atrás eu estava desde o primeiro ano, agora eu estou mais no final do segmento, no terceiro ano do médio. No primeiro ano, eu percebia muita falha, às vezes, do aluno não vir com prazer em ler, ou ler poesia, por exemplo. Só que eu perguntava, aí interagindo já com o mundo dele, você ouve música? Ouço, gosto muito de música. Você já percebeu que a letra da música é poesia? Então havia uma conexão em que música e poesia caminham juntos. E aí é uma coisa simples. Só que quando o menino dá esse estalo, aí ele já começa a olhar para a poesia de um outro jeito. Ele pode não gostar, que eu falo para eles, ó, eu não estou aqui para fazê-los gostar, que o gosto é pessoal. Estou aqui para mostrar o que é importante dentro desse autor e por que ele é um clássico, por que ele é lembrado, por que ele é lido há tantos anos. Então essa conexão tem que haver. E é fácil. Só que é fácil a partir do momento que você começa a criar essas conexões, esses vínculos de assuntos diferentes que parecem totalmente distantes e estão totalmente conectados. Sabe que você falou de poesia agora? Uma coisa que veio à mente é a importância de você saber escrever de uma forma poética para marketing, por exemplo. Você escrever uma boa peça de marketing, você tem que ser criativo e tem que ter um viés ali de arte, de poesia junto. Então tem muita coisa prática que vem através de uma coisa como a poesia que pro aluno às vezes fica uma coisa meio distante. Por que eu vou aprender esse negócio? Nada a ver aqui, né? Tem um desprezo, talvez até um certo preconceito, né? Em relação à poesia, ficou parecendo que é meio coisa de menininha e tal, que não tem nada a ver. Porque a gente tá falando do poder da criação, né? Você estimular a criatividade, que depois do mercado de trabalho é super importante. Sim. Né? E aí você trabalha com a parte de redação, que é fundamental hoje, tanto para concurso público, lógico que você acaba trabalhando mais voltado para o acesso para a universidade, faculdades, mas para o concurso público é fundamental também. Então, essa capacidade de criar, que talvez seja um grande diferencial mais ainda no futuro no mercado de trabalho, pela questão de inteligência artificial e tudo mais, que muitas vezes é relegado, né? Uhum. Bacana isso daí. A parte de criatividade hoje, o que acontece? Você acaba cerceando muitas vezes o aluno, em alguns momentos, porque você preza, às vezes, pela objetividade, área de exatas, o trabalho muito focado em um vestibular. O aluno tem que ter esse foco, caso seja o seu interesse, entrar numa universidade, entrar num curso, ele vai ter uma prova mais fechada mesmo, de interpretação, mais fechada, ligada à área, né? Você pega o Enem, humanidades, linguagens, ciência da natureza, matemática. Só que o que acontece? A criatividade, você acaba criando ou desenvolvendo a inteligência emocional dele nessa área e acaba que ele acaba, digamos assim, otimizando as outras áreas. A criatividade abre a mente para ele começar a ter outras percepções. Então, a parte de artes em geral, a parte de literatura, artes visuais, que o pessoal tem aqui em Brasília bastante, né? Artes visuais, a parte de cênicas, música, você acaba trazendo outros campos que desenvolvem essa habilidade múltipla. E para o aluno, e pensa, no mercado de trabalho, isso é essencial. Ele tem uma mente mais ampla do que mais restrita. Então, isso eu acredito que seja essencial. Aprender a ter essa multiplicidade e, obviamente, o professor é essencial nesse processo. Sim, sim. Uma pergunta aqui que eu fiquei curioso sobre a influencer, voltando naquele assunto. Ela é americana e provavelmente leu o livro em inglês. Isso. Você, como linguista aí, tanto do inglês quanto do português, você acha que a experiência de ler um livro traduzido do português para o inglês é diferente do que ler o livro em português? Aí nós temos dois caminhos. Um é ter um bom tradutor. Por isso que às vezes você vai pegar uma obra que é de outra língua e alguém te sugere assim, pega do fulano, pega a tradução feita pelos fulano. Por quê? Porque na hora que você pega um bom tradutor, ele significa dizer que ele não só, principalmente no campo da literatura, não só ele traduziu, mas ele também se inseriu no gênero textual, na forma de utilizar a linguagem. Um exemplo, Manuel Bandeira, escritor brasileiro, pernambucano,
ele era muito fluente em francês. Em hora que você pega textos traduzidos pelo Manuel Bandeira de poetas franceses, do simbolismo, como Baudelaire ou Mallarmé, são textos muito bons. Por quê? Porque além dele ser o tradutor, ele também é poeta. Então ele entende como é que faz a tradução poética. Quando você pega então um tradutor, por exemplo, a versão que foi citada do Memórias Póstumas, é da Thompson Ondevaux, se eu não estiver enganado, a tradutora. Ela é excelente tradutora do inglês, do português para o inglês. Uhum. Inclusive a influencer cita, ó, a tradução da fulana de tal. E aí tem o segundo ponto. Não. Eu sei as duas línguas, vou traduzir. Se for um texto técnico, até o texto técnico ele precisa ter uma tradução com os termos adequados. Aham. Por quê? Porque tem o vocabulário daquela área. Então a área jurídica tem seu próprio vocabulário, a área de engenharia, assim Sim. por diante. Então o tradutor, se você for pensar só na tradução simples, ela é uma tradução que você faz no dia a dia e ainda assim pode ter diferença. Porque na tradução diária da linguagem, né, você pode ter expressões, gírias, né? Então, por exemplo, o intérprete, ele tem que ter muito conhecimento linguístico. Porque na hora que ele vai aplicar aquele conhecimento prático, ele pode se equivocar numa tradução e criar um outro sentido. E aí mudar o que o falante da língua queria expressar para você. Então, a tradução é uma área muito ampla, muito interessante, mas que ela traz esses cuidados. Você tem que ter esse cuidado linguístico. Se for um filme, por exemplo, quantos títulos a gente pega de filmes que a gente olha o original e fala, não tem nada a ver o título original e o... Sim. Só que a tradução brasileira, ela leva em consideração o tema do filme e não o título original. E aí a gente tem essas nuances, né, que são interessantes. Às vezes você tá vendo Netflix dublado e com a legenda em português. E o cara tá falando uma coisa diferente E do que tá aparece- na legenda. Exatamente. É interessante isso porque, principalmente nos streamings, em alguns casos, No dia seguinte vendeu para primeiro da Amazon vendido o livro lá. E aí, curiosamente, esse livro fez mais sucesso no Brasil, traduzido, do que ele tinha feito no original nos Estados Unidos, por causa do nome dele, provavelmente, que era as 6 lições. Nos Estados Unidos era Lessons for Political Economy, um texto, um texto extenso, assim. o título aqui ficou O melhor. título aqui ficou melhor, ficou mais O sucinto. marketing é mais vendável. Exatamente. Então, assim, aqui eles mudaram o título do inglês para o português e ficou mais vendável a mudança da tradução do que o original. Esse foi um caso curioso. Ah, muito legal. Ô Yuri, fala um pouco pra gente aqui, cara, porque você começa a tua jornada como professor sendo voluntário. Isso. O que a gente sempre conversa aqui, né? Quem começa, pelo menos no estágio, ainda que seja voluntário, como é que faz diferença pra carreira? Hoje você ainda faz algum tipo que você botou até que pré-vestibular voluntário, você ainda tem essa atuação ou não? Tenho, assim, enquanto eu residi em Uberlândia, eu trabalhei voluntariamente por aproximadamente 10 anos. Caramba, bicho. Porque mesmo depois que eu já estava na área de colégios particulares, tendo salário e trilhando, né, minha trajetória, eu via o voluntariado como uma ajuda necessária. Porque eu sempre pensei nessa questão daquele que não teve a oportunidade que eu tive de colaborar, participar do processo de uma forma diferente. De um lado, tem aqueles que podem pagar, que a família tem condições, mas o voluntariado sempre foi algo próximo. Quando eu mudei para Brasília, quando eu voltei a morar em Brasília, aí o que aconteceu? Eu fiquei um tempo só trabalhando e o trabalho voluntário surgiu posteriormente, num pré-vestibular que ocorre em áreas mais distantes do centro. Então tem lá em Ceilândia, tem no Paranoá, então regiões mais periféricas, digamos assim, do plano. E lá em Ceilândia, é um projeto que eu participei mais ativamente durante 2 anos, que é um curso sempre aos sábados, e agora eu vou voltar a atuar nesse pré-vestibular voluntário. E qual que é a perspectiva? Por quê, né? Por quê? Eu acho que faz parte, se a gente puder colaborar, que seja um dia do ano nosso, com pessoas que precisam, ou que a gente possa oferecer algo, eu acho que é válido. Mas a gente você poder. cresce como profissional, como professor? Exato. Eu cresço enquanto ser humano, eu acho que é mais do que ainda do que na área profissional. Porque eu acho que para quem tem condição e puder colaborar, sempre é possível. Tem pessoas que optam em colaborar voluntariamente na época do Natal,
Páscoa, que é super válido. E quem é da educação e pode, tem tempo, tem disponibilidade, é interessante poder participar de projetos que possam colaborar com pessoas que precisam. Como é que você compara o engajamento desses alunos versus os alunos das escolas particulares? Assim, a minha experiência em colégios particulares, igual hoje, que eu estou no único, são alunos muito interessados, na maior parte. Sempre vai ter um ou outro, mas a maioria você vê um engajamento no sentido de interesse. Uhum. Quando eu pego alunos desses cursos voluntários, tanto lá em Uberlândia quanto aqui, o que eu percebo é uma situação de a única oportunidade que eu tenho. A diferença com o aluno, às vezes, de escola particular, é que se ele não der certo esse ano, ele vai poder estudar de novo, ou vai fazer uma guinada, vai mudar a sua perspectiva de vida, e vai dar certo em algum momento, em algum contexto. Quantos alunos eu já encontrei? Eu larguei a faculdade, mas comecei uma empresa e deu certo, estou atuando agora, fiz faculdade e estou atuando na área, fiz faculdade e fui para outra área. Isso é comum, né? Esse espaço em que as pessoas têm mais oportunidades. Quando você pega o voluntariado, a gente percebe que o aluno trabalhou a semana inteira e estudou, quando é do ensino médio, então ele tem outra perspectiva, ele precisa ali aprofundar, porque o Enem é a oportunidade dele. Então, Ele tem um fogo maior, então, assim, o que tá lá porque quer. Né? Muitos, eu vou te falar assim, mais de 90% estão ali tentando pegar o máximo possível, porque a oportunidade é o estudo. Se não for o estudo, ele vai ter que ir para outros caminhos. O que eu falo, outros caminhos já ir para o mundo do trabalho. E aí, muitas vezes, o trabalho que ele vai ter que realizar não vai ter, talvez, a condição de, em um futuro a médio prazo, lhe dar uma perspectiva. Talvez ele continue nessa perspectiva, nessa situação, por mais tempo e, às vezes, ganhando menos. E se ele tivesse um curso universitário, ele teria a oportunidade de abrir outras opções nesse leque que a profissão pode oferecer. Entendi. Agora fica acho que a gente pode fazer até um apelo aqui, né? Porque nessa tua fala é muito interessante, porque o voluntariado te deu a oportunidade de você experimentar. Né? E tem muita gente, tem dois caminhos aqui. Primeiro, você saber se você levar jeito pra coisa, entre aspas, e depois você ter a oportunidade de trabalhar. Porque o que muita gente reclama? Poxa, eu vou pro mercado de trabalho, todo mundo quer que eu tenha experiência, mas eu acabei de sair da faculdade. Quantas e quantas ONGs que tem? O Yuri tá dando aqui um exemplo na área de educação, o programa é sobre educação. Você poder estar atuando em qualquer área, né? Você pode ser um administrador e pode se colocar para ser voluntário em uma ONG como administrador, como contador, como financeiro, como vendedor. Ou seja, é um ambiente interessante. Essa tua experiência que você teve lá acabou sendo muito rica, né, cara? Tanto que você traz até hoje com você. Sim, com certeza. E esse detalhe que você mencionou é uma dica que eu daria para qualquer aluno que começa a universidade, e seja em ONG ou não, começar cedo, tendo as experiências. Isso, a procurar oportunidades. Porque assim, se você deixar para o final do curso, você está fadado a ter essa falha de formação, de experiência. Então, se você pega escritório de advocacia, se você está no segundo, terceiro período, vai lá, vai ter uma oportunidade em algum escritório, pequeno ou grande, mas você vai ter experiência. Uhum. Você está fazendo engenharia, você está fazendo letras, você está fazendo química. Por quê? O que acontece? Você vai ter áreas em que você vai ter a oportunidade, seja remunerada ou não, de atuar. E o mais importante nesse começo da profissão é a experiência, não é o valor que você vai receber. Óbvio, você precisa receber. Tem pessoas que precisam do salário. Sim, para contribuir em casa. Isso, exatamente. Mas eu acho que a experiência vale muito. Se você tiver uma situação, aí tem opções, aí você vai procurar uma remunerada. Se você tem a possibilidade de estar só estudando e não precisar trabalhar, você procura uma experiência para poder colocar no currículo e se desenvolver, até para encontrar qual que é o seu filão. Se você quer ou não aquela área, se você quer ou não aquela experiência. Porque o curso universitário ele te oferece muitas opções. Só de letras aqui que eu já falei hoje, foi de intérprete, tradução, professor. Quer dizer, quantas opções dentro de uma mesma área? É verdade. Como é que você vê a questão do menor aprendiz, cara? Vamos supor que, de repente, a família precisaria de uma ajuda ali pro filho, mas se der uma apertadinha, dá para segurar. Você acha mais frutífero? Precisou, coloca? Ou, de repente, até o jovem que tem recursos, se tiver oportunidade de trabalhar, você acha que é válido, que é interessante?
tendo em vista a questão no Brasil de volume de matéria para estudar. Que a gente tem muito conteúdo quando se pensa em vestibular, né? Como é que você vê essa questão? Olha, o menor Tô falando de aprendiz... nível médio, né? Aham, sim. O menor aprendiz, eu acho que é uma oportunidade de legalizar uma, né, quando foi criado o processo e implementação da lei para poder oferecer essa oportunidade para um jovem. Algumas cidades ou estados têm até projetos em que você estabelece o número de horas, a forma de trabalho. Tem empresas vinculadas ao estado que oferecem esse tipo de gestão de trabalho do menor aprendiz. A questão do menor aprendiz, ele tem uma carga reduzida. Se é uma necessidade da família, esse aluno, pelo menos esse jovem, ele vai estar resguardado legalmente e ajuda em casa. A questão do fluxo de conteúdos, eu acho que depende do foco. Se esse menino, essa menina, tem o interesse de fazer uma universidade e consegue lidar tranquilamente com os conteúdos e quer ajudar em casa, acho que uma coisa não vai atrapalhar a outra, se ele conseguir cumprir com as suas obrigações. A questão é, às vezes, esse tempo a mais para um aluno que tenha uma dificuldade maior de aprendizagem, pode ser um tempo que está sendo retirado dele para ele poder estudar, para ele poder aprofundar e conseguir o que ele planeja. Então, acaba que a gente entra numa bifurcação em que a questão econômica em casa é muito necessária, mas também pode ocasionar uma dificuldade desse jovem ter um rendimento menor na escola. Então, são duas medidas que tem que tentar o equilíbrio. Então, esse é o cuidado que deve se observar. O nível de aprendizagem do aluno, se não atrapalhar o trabalho, essas 4 horas diárias, então seria interessante ele estar, né, fazer as duas atividades. Então, é bastante complexo, porque não é uma coisa que, por exemplo, eu chego aqui e falo, ó, faça isso. Porque esse fazer isso, às vezes eu estou olhando para a minha realidade, que eu talvez não precisando do salário e precisando estudar mais, eu vou falar, vou estudar mais. Mas na hora que entra na renda familiar, aí tem que ter esse cuidado de ver qual é a opção que vai ser mais proveitosa para o jovem. Acho que o jovem é o foco no primeiro momento. Mas em algumas realidades a gente sabe que o foco é a família, poder ter uma situação mais tranquila e não de necessidades. Então, realmente é complexo essa situação. Tem muita coisa que a gente observa nesse pessoal mais jovem quando entra no mercado de trabalho que é simplesmente acostumar com a rotina de trabalho, né? É você chegar no horário, você saber a que responder, como é que funciona, se comunicar com as pessoas, mandar um e-mail, tipo, coisas que não tem como você aprender numa faculdade porque não é coisa da faculdade, né? É coisa do trabalho mesmo. Então, é muito interessante essa experiência cedo, assim, né? Fala só um pouquinho, por favor, Yuri. Você, cara, você tá num colégio que antes de ter virado do colégio, ele explodiu de popularidade, no sentido de ser falado, popularidade no sentido de ser falado, em relação ao acesso à Universidade Federal, em especial medicina. Até quando abriu a escola, muita gente pensava assim, não vai ser uma escola só pra galera. Professor, tem monitores? Tem. Mas, por exemplo, eu trabalho com eles a parte de literatura, eu estou com eles ali à tarde, em determinados dias, para fazer um acompanhamento particular, né? Quase particular, pessoal. Eles vão? Eles vão. A Mas frequência é grande. É um percentual alto? Sim, se você pega, por exemplo, vou dar um exemplo simples, de horário, 2 às 4. Eu atendo, em média, entre 10 a 30 alunos por dia. Se você pega um espaço amostral, 30 pessoas, parece pouco, pelo número total. Só que é o meu horário. Então, esse horário quase todo com atendimentos. Mas você atende só os meninos do pré-vestibular e tem o dia do terceiro ano, que são as turmas que eu entro. Alunos de outras séries, primeiro e segundo, também podem ir no meu atendimento do médio. Porque no pré-vestibular você tem quantas pessoas na sala? Bom, aproximadamente 300. Só que, quando eu pego... Ah, cara! Isso no... Só que... Só pra você? O quê? Mas não é uma turma só, não. São 3 turmas. 3 turmas. 3 turmas aí, aproximadamente 300. O fato é, na semana, eu tenho ali 2 dias de atendimento. Na semana, os alunos se organizam, porque eles vão no meu plantão, vão no atendimento de matemática, de física, um exemplo. Aqueles que não foram essa semana, se organizam para ir na outra, porque aí eles vão sendo escalonados.
Fora o atendimento com os próprios professores, aí tem também o quê? A parte de organização de horário de estudos, que aí tira um pouco da pressão, né, que esse aluno tem de às vezes ficar assim, o que que eu vou fazer? Tá. Como eu vou me organizar? Ele mergulha no processo pronto. Só É. obedecer o processo. Ele vai seguindo e tem uma Isso é personalização. Porque aí o que acontece? O horário de atendimento personalizado faz uma diferença. Aí tá, montou o horário, teve o acompanhamento do professor, tem as aulas, eles têm os simulados, que eles vão simulando situações, seja para a prova da UNB, seja para o Enem, que aí são 2 simulados distintos, que são processos distintos. Aí ele tem ainda atividades em que ele pode ter o acompanhamento com a psicóloga, faz o acompanhamento, no caso ele precise, ele faz a marcação do horário. Tem o atendimento com os coordenadores, caso precise de algum outro direcionamento. Então, quer dizer, em regra, ele está, digamos assim, cercado por vários processos. E esses processos, eles fazem com que o aluno obtenha melhores resultados. Aí você mencionou a parte de resultados, né, lá atrás. Ainda hoje, tem um excelente resultado. A questão que acrescentou agora com o PAS, com o ensino médio, é que aí temos um número excelente de alunos aprovados, não só em medicina, aí em direito, engenharias diversas e outras áreas, que você acaba tendo veterinária, química, letras, alunos que vão indo para várias áreas distintas. Então, digamos assim, aquilo que era só do pré-vestibular, hoje eu poderia dizer que o médio também, no final do ensino médio, ele também obtém excelentes resultados. E tendo o PAS como uma das suas metas, porque o PAS facilita bastante o acesso. Cara, é uma guerra, né? Pra você poder acessar uma faculdade federal. Tem garoto lá que tá no terceiro ano e tá fazendo pré-vestibular simultaneamente? A escola não... Já tá gabaritado demais aquele negócio, né? Agora o aluno tá aprendendo pela primeira vez. Eu acho Então- que pouca coisa no nível profissional desgasta tanto quanto você ter que sentar o bumbumzinho na cadeira e estudar. E aprender, Né? O exatamente. desgaste mental é absurdo, assim. Exatamente. E muitas vezes nesse processo de aprendizagem, né, quando o aluno me procura, por exemplo, eu aprender a aprender, né? Porque o que acontece? Ele tem que entender o processo, porque não é o mesmo para todo mundo. Tem aluno que funciona, né? Antigamente tinha muito esse termo, ainda se utiliza, né? Método Pomodoro. Tem aluno que rende assim, estuda 20, pausa 5, estuda 20, pausa 5. Tem aluno que funciona assistindo videoaula, tem aluno que funciona fazendo resumo, tem aluno que funciona fazendo mapa mental, porque aí são as múltiplas inteligências que fazem você ter uma memória fotográfica, ou memória por resumo, memória auditiva. Tem aluno que precisa ficar lendo para aprender. Então, na hora que o aluno descobre qual é o método que melhor ele consegue obter resultados, é aí que é o pulo do gato. Ele consegue chegar no resultado mais rápido. Olha aí o autoconhecimento, que Exatamente. às vezes falta nas escolas. E é um autoconhecimento, não é algo subjetivo. É bem objetivo, né? Para isso daqui, ó. Vamos tentar entender como é que você é em relação ao cara que tá aprendendo. Justamente. Muito bom. Quer trazer a pergunta do... Fala de tecnologia? Patrocinador. Vamos lá. Pergunta do nosso patrocinador. Todo podcast a gente tem uma pergunta voltada à tecnologia que vem do nosso patrocinador, a GatTech. E no seu caso, vamos perguntar como professor, né? Qual que é a importância que você vê nas tecnologias que a escola tem para o auxílio do professor no seu dia a dia? Bom, vou fazer até um rápido processo histórico recente que nós passamos pela pandemia. E aí as escolas tiveram que se adaptar a processos, né, totalmente online. E aí a Google tinha, né, o Google Meet, que era um espaço extremamente válido e com várias ferramentas interessantes. Teve o Zoom, que também cresceu pra caramba, porque foi um processo muito rápido de uma empresa pequena, mediana para grande, hoje mundialmente utilizada em várias empresas. E esses procedimentos tecnológicos, eles ampliaram um pouco o conhecimento dos professores, porque na marra, muitos tiveram que começar a utilizar algo que não conheciam. Era algo totalmente distante. E quando eu vejo, por exemplo, o Colégio Único mesmo, que usou o Meet, até o momento ali que cessa os trabalhos com ele deu um suporte muito interessante para os professores aprenderem, direcionarem, saberem como utilizar. Hoje, o que acontece, tecnologicamente falando? Você tem
Aula muito presencial, então essa parte online, ela ficou um pouco mais um segundo plano, só por alguma necessidade do professor e dos alunos. E o processo tecnológico envolve área mais administrativa, que é sistema de notas, sistema de direcionamento de conteúdos, e a parte de sala de aula, às vezes mais voltada para um dinamismo de aula com alguns quiz, algumas atividades de quiz que o professor usa o sistema online e o aluno utiliza em sala e já gera automaticamente, imediatamente resultados daquele conteúdo, se ele foi aprendido adequadamente ou não. Sistema de brainstorm, que é de debate de temáticas, que também é algo interessante. Aí fica mais para o professor, no sentido de utilizar ou não. A escola dá o suporte, porque na sala tem os telões, tem os projetores. Você vai se conectar ali e poder ter a sua atividade, né, dinamizada. Então, a parte tecnológica hoje, na maior parte das escolas, ela depende, às vezes, ou a escola direcionar para alguns caminhos educacionais, e você ter a sua parte pessoal também, de conhecimentos, de ferramentas que você vai poder utilizar e dinamizar o seu processo em sala de aula. Então, acho que hoje a gente tem, pelo menos para pré-vestibulares, é algo muito mais voz, professor, conhecimento e aluno. Porque no pré-vestibular é esse direcionamento mais objetivo, igual você mencionou, de ter que focar em um ponto. O ensino médio, ele abre mais espaços para você poder trazer para o aluno, né, ferramentas, aplicativos que você consegue fazer com que ele se desenvolva mais. E aí a escola dá liberdade de você utilizar, porque tem escolas que às vezes não oferecem esse recurso. O aluno, ele tem acesso a uma plataforma, por exemplo, que ele pode utilizar ali um material online, ele pode utilizar simulados, ele pode, né, fazer simulados, ele pode acessar algumas aulas específicas sobre conteúdos. Eu falei do simulado, então o aluno errou uma questão do simulado. Ele pode ir lá no sistema, acessar a plataforma, aí ele vai acessar aquele simulado, a questão que ele errou, e vai ter uma videoaula rápida sobre o tópico. Então, quer dizer, é um caminho que os alunos têm essa opção e que facilita bastante na hora da aprendizagem, porque pelo erro se aprende. Às vezes as pessoas acham que a gente aprende só pelo acerto. A gente às vezes cresce mais com o erro. Sim. E isso em qualquer profissão, a gente percebe isso. Na hora que eu erro, eu me aprimoro para não cometer mais o erro e consigo progredir. Então, acho que esse sistema também é bastante válido, esse portal que a escola oferece aos alunos. Legal. Então, para você que está buscando soluções educacionais para a sua escola, confira a GatTech, que tem soluções desde variadas, como mencionadas aí pelo Yuri, até o site, LMS e tudo mais. Vambora, Exxon. Bate-papo bom, hein, cara? Bom demais. Bate-papo passa rápido, né, Léo? Toda semana a gente tá aqui, o papo tá rendendo pra caramba, infelizmente a gente tem que ir, né? Considerações finais? Vamos para considerações finais? Qual que é a dica que você dá aí, Yuri, pra galera que tá querendo entrar como professor, virar professor, entrar nesse mercado de trabalho? A área de professor, a área de docência, é uma área que, por estudos já realizados por diversas entidades, até pela parte educacional da ONU, é uma área que vai faltar profissionais entre 10 e 20 anos em todas as áreas, porque é uma área que está sendo menos buscada hoje em dia. Então, assim, quando a gente percebe um dado como este, é óbvio que é um mercado de trabalho que vai estar com um leque aberto de opções. E a dica que eu daria às pessoas que notam têm essa percepção de consigo educar, consigo ensinar, se achar que é um caminho que é válido e que ela vai obter não só o prazer pessoal, mas também um retorno econômico, eu acho que vale a pena. Hoje o mercado faltam profissionais de excelência. E o que acontece? Quando você faz o curso universitário bem feito, busca as experiências mais cedo, a tendência é você ter espaço no mercado. Esse é um detalhe bem simples. Detalhes que nós comentamos aqui. Experiência cedo, se colocar no mercado e se desenvolver gradativamente dentro dessa área que você percebe aptidão. Tem ex-alunos meus hoje que foram alunos do ensino médio e que estão na área de docência e que falam que foi a questão de seguir mais ou menos
aquilo que cada professor deu de orientação, de dica dentro da sua área. Então, eu acho que é um mercado vasto e que as boas escolas sempre têm bons profissionais, mas sempre há espaço para a entrada de mais um. Excelente. Então, eu acho que é um mercado muito promissor. Muito bom. Fica aí a dica, então, e muito obrigado pelo seu podcast hoje, foi sensacional, a gente aprendeu bastante aqui sobre o mercado de cursinhos e tudo mais, né? Muito bom. Yuri, aproveitar para você deixar, se quiser deixar algum contato, quem quiser falar com você, ou quiser deixar um contato da escola, o que você preferir, o que você pode compartilhar com a gente e abrir aí? O contato que eu mais utilizo hoje em dia são as redes sociais, é pelo Instagram, né, @professor_Yuri Augustos, é o contato que o pessoal normalmente busca para cursos online, para atividades, dúvidas, enfim, fica esse espaço sempre aberto. O Único Educacional é @Único Educacional, também tem lá o espaço para as pessoas entrarem em contato, né, tem a questão de pré-pass, pré-vestibular, que são cursos aí que sempre tem turmas novas começando a cada início de semestre. E é isso, eu acho que, primeiramente, agradecer aqui o espaço. Esse espaço foi muito importante, é muito importante para falar de educação. E também a questão de a educação ser um elemento muito importante dentro da nossa sociedade, a gente perceber que quando há um espaço desse em que a gente pode falar sobre educação, sobre formação de profissionais e sobre mercado, como que ele funciona, acho que é essencial.